Bom dia, pessoal. Essa semana nós demos início, ao nosso conteúdo do segundo bimestre, começando por sequências numéricas. Na segunda-feira eu postei um vídeo para introduzir, o início do assunto e agora nós vamos à explicação, tá bom? Sequência numérica é todo o conjunto de números que obedecem a uma determinada regra. Podemos citar diversos exemplos. Por exemplo, é considerado uma sequência numérica os meses do ano: janeiro, fevereiro, aí tem um errinho, né? É fevereiro, março, abril, maio. Ou seja, janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2, março, mês 3, abril, mês 4, e assim sucessivamente. Conjunto ordenado dos números ímpares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, infinitamente. Conjunto ordenado dos números pares: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim sucessivamente. Na maioria das vezes, a sequência numérica ela é infinita, né? Porque a gente usa os números naturais, a não ser que tenha alguma restrição, que a questão restrinja os valores a serem usados, tá? Mas toda sequência é infinita. Note que uma sequência é representada entre parênteses e os termos são separados por vírgulas. De forma geral, podemos definir os termos de uma sequência da seguinte forma: A1, A2, A3, vírgula, reticências, vírgula N. Lembrando, gente, que A1 é sempre o primeiro termo da sequência, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo e a N é o N termos, porque a gente não sabe quantos números a questão, o enunciado vai pedir para que essa sequência tenha. Às vezes pede os 5 primeiros, os 6 primeiros, os 10, os 8. Então, isso vai variar de questão para questão. É importante a gente lembrar que o A1 é sempre o primeiro termo, assim como o A2 o segundo, o A3 o terceiro e sucessivamente. Termos de uma sequência. Os termos de uma sequência podem ser determinados através de uma lei de formação. Essa lei é também conhecida como termo geral. É como se fosse um segredo para descobrir os números que formam a sequência. Essa equação permite determinar qualquer termo de uma sequência por meio da substituição do valor à variável n. Ou seja, se eu quero descobrir o 13º termo dessa sequência, eu vou substituir o meu n pelo número 13, que é o 13º termo. Exemplo 1. Encontre os 5 primeiros termos da sequência cuja lei de formação é AN igual a n ao quadrado, onde n pertence aos números naturais. Bem, aí a gente tem que lembrar dos conjuntos. Os números naturais são os números positivos mais o zero. Então, o primeiro termo, o primeiro número que a gente vai substituir aí é o primeiro número natural, que é o zero. Como ela quer os 5 primeiros termos, a gente vai substituir o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Substituir no lugar do n, tá? Então, a gente tem que ficar atento para os cálculos. A lei de formação é AN igual a n ao quadrado, ou seja, o número ao quadrado. Para identificar o primeiro termo, vamos considerar n igual a 0, que é o primeiro número natural. Então, teremos, olha, AN, essa é a lei de formação, né? AN igual a n ao quadrado. O primeiro número natural é 0, então eu substituo o n por 0. A0 igual n ao quadrado, como n é 0, 0 ao quadrado. A0 é igual a 0. Aplicando o mesmo procedimento para os demais valores,
Perdão. Aplicando o mesmo procedimento para os demais valores, encontraremos o resultado das questões. Quando A1, a gente viu A0. Quando o N for 1, 1 ao quadrado é igual a 1. Quando N for 2, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Quando N for 3, 3 vezes 3, que dá 9. Quando N for 4, 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, e dá 16. Ou seja, nós descobrimos aí os 5 primeiros termos dessa sequência, que é composta pelos números naturais, que são os termos da sequência, né? 0, 1, 4, 9 e 16. Porque só pediu os 5 primeiros. Se quisesse o sexto, vocês iam ver o A5, o sétimo, A6 e assim sucessivamente. Exemplo 2. Nós temos aí uma outra lei de formação, que é A1 igual a N mais 2. Com N pertencente aos naturais asterisco. Naturais asterisco são os números naturais sem o zero, começando do número 1. 1, 2, 3, 4, infinito. Bem, pediu os 4 primeiros termos. Se eu não vou levar em consideração N igual a 0, eu vou colocar N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3 e N igual a 4. Usando a lei de formação, o A1 vai ser 1 mais 2, que dá igual a 3. O A2, que é quando N é 2, vai ser 2 mais 2, que dá 4. O A3, que é 3 mais 2, que é igual a 5. E o N igual a 4, que é o A4. 4 mais 2 igual a 6. Descobri os 4 primeiros termos dessa sequência, que são 3, 4, 5 e 6. Então, gente, é muito simples. É só ficar atento ao conjunto, tá? N são todos os números naturais começando pelo 0. N asterisco são os números naturais sem o 0. Agora, com esses 2 exemplos, vocês estão vendo que é só substituir, né, os números naturais por N para descobrir os termos da sequência, tantos quantos a questão pedir. Então, com isso, nós vamos fazer as 4 questões que vêm aí a seguir. Uma observação para vocês. A número 1, escreva os 5 primeiros termos da sequência. Aí deu a lei de formação, que é AN igual a 3N mais 1. Esse 3N tem um vezes no meio, é 3 vezes N. Com N pertencente ao N asterisco, ou seja, naturais sem o 0, vai começar pelo 1. Na número 2, determine os 4 primeiros termos da sequência finita, cujos termos obedecem à lei de formação. Aí já deu os valores que querem que vocês substituam por N. 1, 2, 3 e 4. No lugar de N, vocês vão colocar 1 para descobrir o primeiro termo, 2 para descobrir o segundo, 3 para o terceiro e 4 para o quarto. Lembrando que a lei de formação é 2 elevado a N. Potência, gente, o expoente indica quantas vezes a gente repete a base multiplicando. A número 3 pediu os 8 primeiros termos da sequência, também levando em consideração N asterisco, ou seja, não entra o 0. E a número 4 pediu o 10º termo da sequência, levando também em consideração o conjunto dos naturais sem o 0, que é o N asterisco. Bom fim de semana para vocês. Boa sorte aí nas questões. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar na plataforma ou no privado pelo WhatsApp, no número DDD 22 998668722. Tá bom, pessoal? Segunda-feira eu posto a correção das atividades. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.